eu gostaria de meditar com vocês hoje numa oração, a oração de Ana. E eu os convido para a leitura que gostaria de fazer e assim pagar o meu tributo a Deus, refletindo um pouquinho nesta oração. O texto é o livro de Samuel, capítulo 2, eu quero ler apenas 5 versículos. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são pesadas as ações na balança. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Amém. Pai, nós já pudemos falar contigo em oração, e uma vez mais eu te peço agora, concede-nos a tua graça para meditar na tua santa palavra, edifica os nossos corações e glorifica o teu nome, Senhor. É o que nós pedimos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com a história de Ana, mas particularmente é uma das histórias mais comoventes e heróicas de toda a Bíblia. Uma história no Antigo Testamento cuja oração de Ana nasce do sofrimento dela e se transforma num cântico de vitória. E eu digo que nasce do sofrimento porque Ana é uma mulher estéril, inserida num contexto onde a esterilidade significava muito mais do que simplesmente a impossibilidade de ter filhos. Significava ignomínia, vergonha. Uma mulher que não pudesse gerar filhos nessa cultura era considerada uma mulher inferior. Ela era desclassificada, era um sinal de desonra. O marido de Ana se chama Eucana. E a Bíblia diz profundamente o seu esforço, apresenta o seu esforço em querer ajudá-la, mas era impotente diante da dor de Ana. Todos os anos, diz o capítulo 1 de Samuel, ele subia ao templo e ali fazia as suas orações, as suas preces, pedindo a Deus que concedesse graça. Contudo, havia algo que ainda trazia mais dor no coração de Ana. É porque eles viviam em tempos cuja lei estava baseada num código muito mais antigo que o código bíblico, a lei de Moisés, o código de Hammurabi, datado de 1.700 anos antes. E o que acontece é que o código de Hammurabi dizia numa das suas leis, que eram escritas em tábuas de pedra, dizia que se um homem casasse com uma mulher estéril, ele teria a possibilidade de arrumar uma segunda esposa. Como a lei permitia isso, esse é exatamente o caso. Eucana se casa, além de Ana, com Penina. Essa lhe podia dar filhos, e a Bíblia diz no capítulo 1 de Samuel que Penina zombava, caçoava da dor e da fraqueza de Ana, da esterilidade de Ana, e dizia: eu posso dar filhos em abundância. Ana não perde a sua fé. Ana, mesmo diante da dor, do sofrimento, diz a palavra que um dia ela sobe ao templo de Jerusalém para ali oferecer a Deus o seu sacrifício de adoração, a sua oração. Ela se derrama diante dos pés do Senhor e apresenta ali o seu voto. Senhor, se olhares para a tua serva e tiveres dela misericórdia e conceberes a ela, a mim, um filho, uma filha, eu prometo que o consagrarei por todos os dias da sua vida, para que sirva ao Senhor. A Bíblia diz que naquele dia, Ana é fecundada no seu coração por uma fé tão grande, que ela volta para sua casa, ela adora a Deus pelo caminho, quando chega, ela faz amor com Eucana, e depois de 9 meses, eu acredito que tenham sido 9 meses, embora a Bíblia não diga, a barriguinha já crescida, ela dá à luz a um menino a quem ela chama de Samuel. Sham-el, Deus ouviu a minha prece. E ela então depois leva e consagra esse filho ao Senhor conforme havia sido o seu voto. E a Bíblia diz que Deus, em sua graça e misericórdia, concede a Ana não apenas Samuel, mas depois dele outros 6 filhos. E é por isso que ela escreve na sua oração: o Senhor fez da estéril e a ela bem-sucedida, e a ela concedeu 7 filhos. Bem, sem dúvida,
haveria muita coisa para compartilhar, mas como eu prometi que seria breve na minha reflexão de hoje, e breve, para quem não me conhece, é no mínimo 1h30. Não, estou brincando. Eu vou ser breve, mas há duas coisas que eu realmente gostaria de compartilhar, que a mim saltam aos olhos, essas duas coisas essenciais, que eu aprendo com a história de Ana. E a primeira delas é a necessidade de autoexame. Ana me ensina a identificar as áreas de esterilidade da minha própria vida. E eu digo isso porque, ainda que de forma análoga e indireta, a história de Ana parece realmente falar sobre a necessidade de examinar-se a si mesmo. A história de Ana nos fala dessa questão tão antiga, valorizada não apenas pela revelação divina, mas pela sabedoria humana. E eu digo isso porque, como alguns daqui da igreja, ou a maioria sabe, eu acabo de voltar da Grécia, ter a oportunidade de levar um grupo muito jóia comigo para fazer alguns estudos de teologia e filosofia. E ali, poder estudar em loco é realmente gratificante. Visitamos a terra dos grandes pensadores. Caminhamos pelos caminhos onde estava Aristóteles, Tales de Mileto, Platão, Sócrates. E dentre os muitos lugares que nós pudemos levar este grupo e estudar, um deles foi as colinas de Delfo, ou Delfi, como chamam os gregos. Eu não sei se nós temos essa foto. Eu estou justamente aqui no Monte Parnasso com esse pequeno grupo, e atrás da gente estão as ruínas do Templo de Apolo. Quem entrava na Grécia Antiga podia ver, justamente nesse local onde nós estamos, um dos aforismos mais famosos de todos os tempos. Ecoa até os dias atuais. Conhece-te a ti mesmo. Quem entrava em Delfi se deparava com essa frase, provavelmente de Tales de Mileto. Mas essa frase e esse aforismo impacta a todos os grandes pensadores, dentre eles o próprio Sócrates, que não tem nenhuma obra escrita, by the way. Tudo que se sabe sobre ele é através dos seus seguidores, do seu discípulo Platão. Mas foi ele quem faz desse aforismo uma máxima e depois vai propor que aquele que não olha para a própria vida, não investiga, não perscruta a sua própria vida, não é digno de vivê-la. Sócrates leva tão a sério que ele diz: se você não olhar para você mesmo, você não merece viver a vida que está vivendo. E para aqueles que acham que eu estou sendo apenas um filósofo, que isso não tem nada a ver com a fé, valeria lembrar que o apóstolo Paulo, séculos mais tarde, faz eco a este aforismo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, no momento mais sagrado da vida da igreja, da comunhão do povo com Deus, dizendo ali no momento da Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então participe do corpo e do sangue. De modo que, uma vez mais, essa capacidade, qualidade de olhar, de examinar-se a si mesmo, é interessante. E antes de começar o culto, o secretário falava para mim assim: olha, você recebeu um convite, e me estendeu um convite muito generoso, de estar na próxima sexta-feira, se não me engano. Eu ainda não li o convite, mas falava que era sobre o aniversário da língua portuguesa, não é? O Dia Mundial da Língua Portuguesa. Que bom saber que há esse dia, porque aqui nós temos alguns problemas também, às vezes, na igreja. O pessoal, além de não aprender o inglês, ainda atropela o português. Tem gente que chega para mim, secretário, e fala assim: ô pastor, eu estou com um problema. Eu falo: não, já são dois, você que não sabe, não é? Mas por que eu estou falando isso? Porque me vem à mente agora essa questão do aforismo tão conhecido: conhece-te a ti mesmo. Isso pareceria ser, num primeiro momento, um pleonasmo vicioso. Pleonasmo vicioso na nossa língua portuguesa é entrar para dentro, sair para fora, sofrer hemorragia de sangue. Só pode ser de sangue se é hemorragia, certo? Mas esse não é um pleonasmo vicioso. Segundo a língua portuguesa, esse é um pleonasmo enfático. É aquele que, propositadamente, o autor repete, quer reforçar a ideia. E por que eu digo isso e aonde está o ponto crucial da minha primeira reflexão? É que conhece-te a ti mesmo. Alguém no primeiro momento diria: se é conhece-te, só pode ser a ti mesmo. Mas eu acho que aqui está o grande problema que Ana nos ensina. Na verdade, nós somos mestres em conhecer a vida do outro e poucas vezes conhecemos-nos a nós mesmos. O grande problema da falta ou da incapacidade de autoexaminar-se é exatamente que ela nos converte em pseudos conhecedores. Eu diria que a ausência
do autoexame nos converte em ginecologistas e andrologistas morais, onde nós conseguimos muito bem ver o erro do outro, a esterilidade do outro. Apontamos facilmente o dedo para o problema alheio, conhecemos muito a fraqueza do outro. Não são poucas as vezes que eu me deparo com pessoas que, diante do problema do outro, diria: mas se fosse eu, faria isso ou aquilo. Não, mas é fácil, se fosse eu. Não, é porque você não está naquele lugar, você não sabe a dor. E é exatamente isso que me parece ser a primeira lição da história de Ana. Somente quem se autoexamina, olha para si com sinceridade, franqueza, pode dizer: eu só sei que eu nada sei. Não é que Sócrates não sabia, por exemplo. É que quando ele olhava para dentro de si, para a grandeza ao seu redor, ele sabia que havia muito mais para conhecer. Somente quem se autoexamina pode afirmar com humildade as áreas onde não há fruto, onde reina a frustração, a estagnação, a dor. E sabe por que eu digo isso? Porque a verdade é que não existe apenas a esterilidade física. Talvez entre nós tenha alguém que padeça da mesma esterilidade que Ana, de não poder ter filho, mas a grande verdade é que há esterilidades diversas, diferentes. Pode ser que alguém aqui entre nós esteja sofrendo de uma esterilidade emocional nesse exato momento, com o coração partido, traumatizado, gente que teve grandes expectativas diante de um relacionamento, que começou uma relação extremamente promissora, mas que foi interrompida por uma traição, abortada por perdas, por traumas. A verdade é que existem esterilidades diferentes, profissional. Alguns se sentem impotentes, estéreis diante do seu próprio sonho. Gente que, por mais que tente, vai num trabalho, vai em outro, e ela se sente improdutiva, coisa parece não vingar, tudo parece malogrado, o propósito parece se perder no cansaço. Outros parecem padecer da esterilidade espiritual. A fé não vinga, as orações são apenas infecundas, um tipo de relação vazia com Deus, rituais. É por isso que o autoexame, em primeiro lugar, vai muito além de uma simples introspecção. Ele é mesmo uma disciplina espiritual, porque somente quem se autoexamina é capaz de entender e perceber a sua própria insuficiência. Vou falar em insuficiência. Eu me lembro ainda do meu primeiro ano em filosofia, na PUC de São Paulo. Eu tive a oportunidade de estudar ao lado de um professor muito querido. Alguém consegue identificar esse cabeludo que está aí? Não. Não o cabeludo da direita, porque eu ainda tinha cabelo nessa época. Muito obrigado por fazer essa observação. Alguém sabe quem é esse cidadão que está aqui ao lado? Luiz Felipe Pondé. Eu tive a honra de ter o Pondé como orientador e mais tarde como um amigo. E o Pondé me presenteou com essa obra, que é o seu livro, a sua obra de doutorado, O Homem Insuficiente. Nas palavras do próprio Pondé, como nós vemos aí no PowerPoint, ele diz: a insuficiência é a estrutura do humano. Ele sabe que lhe falta algo, mas não sabe o que é. Ele fala que o homem é esse ser estéril. E mais uma vez, como pode ter tanta gente besta por aí, desculpe, se achando demais? É interessante como às vezes a gente encontra pessoas que são tão arrogantes, são cheias de si mesmas, sem entender que a condição humana é a condição de insuficiência. Como eu sempre digo, basta uma veia entupida para você sair assim, se é que sai. Bastaria uma bala perdida, bastaria uma batida, um simples tropeção para a gente ver a fragilidade da vida. Eu deveria acrescentar algo mais. Bastaria um pedaço de bolo no canal errado. E eu digo isso porque, estando lá na Grécia, depois de estar com um grupo numa mesa festejando, a gente ouve uma bomba, um atentado em Atenas, alguns metros de onde nós estávamos. Graças a Deus ninguém faleceu, não houve nenhuma perda. Mas 5 minutos depois desse atentado, eu recebo uma ligação do Brasil. Uma nova bomba estava à minha espera e eu não sabia. Uma amiga que é família para mim, para minha casa. A irmã dela está ao telefone, 11h30,
Eu digo: o que aconteceu, Tamires? Está tudo bem? Ela diz: não, pastor, a Pati acabou de falecer. Eu recebi aquela notícia como o chão abriu. Eu perguntei: o que aconteceu? Ela estava sentada à mesa, tomando café da tarde, e entrou um pedaço de bolo, pelo canal errado. Respiração traqueopulmonar. Ela tentou tirar, faleceu. O que é a vida, eu pergunto? A gente pode estar tomando um café da tarde. Quanta gente se arroga de ser alguma coisa, de ter alguma coisa, ostenta alguma coisa. Eu não sei de vocês, mas às vezes eu tenho a impressão de que algumas dessas pessoas que às vezes dizem: você sabe com quem você está falando? Eu tenho vontade de responder a essas pessoas? Sei. Eu sei sim. Segundo a ciência, nós vivemos num multiuniverso de bilhões e bilhões de galáxias. Mais de 200 bilhões de galáxias, segundo os físicos. Um amigo que esteve aqui, o Adalto Lourenço, falando sobre isso. 200 bilhões de galáxias. Dentre as 200 bilhões de galáxias, uma é a nossa, a Via Láctea. Nesta Via Láctea, há mais de 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. Uma delas, uma estrelinha, chamada Sol. Uma estrelinha, chamada Sol. Tem um sistema ao redor dela. O sistema solar, onde catalogados são 8 planetas. Desses 8 planetas, um é o nosso, planeta Terra. Nesse planeta Terra há mais de 30 milhões de espécies, 3 milhões são catalogadas. Uma dessas espécies é o Homo sapiens. Segundo a Dilma Rousseff, tem a mulher sapiens também, mas eu falo outro momento sobre essa espécie. 8 bilhões dentro da espécie do Homo sapiens. Um deles sou eu, o outro é você. Sabe o que nós somos? Um pontinho de nada nesse universo. A gente é só um... E quem diz isso é Santiago. Tiago diz assim, com essas palavras: o que é a nossa vida? Uma névoa que aparece por um tempo e depois desaparece. Na oração de Ana, ela diz: não multipliqueis as palavras de altivez, não saiam da boca de vocês arrogância. Mas diante disso tudo, e eu quero passar para o final já, pode ser que surja aquela pergunta do teólogo mexicano: e agora quem poderá me livrar? Quem conhece? Chapolin Colorado, teólogo. A Ana, a história dela nos leva para o segundo momento da minha reflexão. Ana parece entender a necessidade de crer em Deus, de acolher a palavra de Deus, de ser fecundada pela fé. Diante dessa infinitude, ou melhor, da finitude humana, dessa insuficiência humana, surge o grande desafio: viver a vida, o aqui e agora, simplesmente, ou dar o salto da fé, como diria o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Não é tolice. Ela pode não ser explicável pela ciência moderna, mas a fé, este salto que ele fala, vale a pena. Mais do que ele, Blaise Pascal, no século XVI, recomendava a aposta, Le Pari de Pascal. O Pascal está dizendo assim: faça essa aposta, vale a pena acreditar que Deus existe. E sob uma perspectiva de um matemático, de um físico, um pensador do século XVI, não apenas um teólogo, ele propõe exatamente essa ideia: é melhor você apostar que Deus existe. E sabe por quê? Ele diz lá no Pensée, no Pensamento 233, il faut parier, você tem que apostar. E por quê? Porque se ele n'est pas, diz ele, se ele n'est pas volontaire, não tem nada a ver com a vontade. Você êtes embarqué, você já está no jogo da vida. Ele já te deu a vida, é você acreditar ou não. E sabe o que o Pascal vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: é melhor você apostar que Deus existe. Porque se ele não existir, você perde muito pouco. Mas se ele existir, você não botou fé nele, você perde toda a eternidade. Você tem tudo a perder. Ana é uma mulher que me ensina exatamente isso, que a única resposta à insuficiência humana não é um consolo fácil, é a fé em Deus que reconhece a minha limitação, mas confia no mistério que nos transcende. A história de Ana é uma história de fé, de uma mulher que ousou acreditar em Deus, de apresentar diante dele a sua esterilidade, e dizer: ó, aqui estão todas as minhas fichas, eu creio que o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso.
aquilo que o meu esposo, com todo o amor do mundo, não deu conta, aquilo que os meus inimigos, as peninas da vida, porque todos nós temos uma coleção de peninas, de gente que quer ver a nossa desgraça, que zomba com a gente, que quer ver o nosso fim. Ana diz assim: eu creio em ti, Deus, eu ouso crer. E se me permitem colocar, já que estamos falando de esterilidade, embriologia não é a minha área. Tenho certeza que meu amigo ali poderia falar com muito mais propriedade do que eu nessa área. Embriologia, fertilidade, não é a minha área de expertise. Mas eu vou dizer uma coisa, common sense. Acho que todos nós aqui que tivemos um mínimo de formação, de educação e pudemos ter uma classe de biologia, sabemos que para acontecer a fecundação, ou o que acontece, qual é o processo, são dois gametas, o masculino e o feminino, que se juntam, e quando eles se juntam, as células haploides de cada uma desses gametas se fundem, formando a primeira célula diploide, que a gente chama de zigoto. Não faltei essa aula, hein, doutor? Essa eu não faltei, não. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio que seria plenamente razoável nós pensarmos na fecundação espiritual como um processo pelo qual o coração humano acolhe a palavra de Deus e é fecundado por ela. Eu digo isso porque ser fecundado pela fé é receber essa palavra de Deus. E veja só que interessante. O Evangelho de João descreve Jesus como o verbo, o Logos. Ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E sabe como Justino Mártir chama esse Logos? O Logos espermatikos. Que palavrinha que você identifica aí? Não precisa nem saber de latim. Logos ou grego, Logos espermatikos, a palavra engravidante. E olha só, se me permite aquele momento mais assim, poético talvez, eu diria que a palavra de Deus é sempre masculina. A palavra de Deus, ela se projeta como falo, ela tem o poder de penetrar e deixar em nós a boa semente. O coração é feminino, a alma é feminina, uma concha que tem a oportunidade de acolher, ou não, a palavra de Deus e ser fecundado por ela. Ana é uma das mulheres que foi fecundada pela palavra de Deus. Ela se une a uma galeria de outras mulheres, que na verdade, se eu pudesse ainda brincar um pouquinho sobre o tema, é a única que pode provar um novo método espiritual revolucionário, a pílula anticoncepcional. Você pode repetir comigo assim, uma pílula anticoncepcional? Eu sei que tem gente olhando para mim e falando assim: nossa, o pastor acabou de falar do português e comete um erro crasso desse. Como é que ele fala pílula anticoncepcional? Ele não sabe o que é anticoncepcional? Talvez você esteja pensando na outra pílula, na pílula que inibe, naquela que é feita de estrogênio, que serve para não permitir a gravidez. Eu não estou falando dessa. Estou falando de uma pílula propositadamente anticoncepcional, porque fé é isso, é conceber antes de ver. O autor aos Hebreus diz assim que a fé é a certeza daquilo que eu espero, e ainda que eu não veja. Ana tem a oportunidade de ser fecundada pela palavra de Deus. E é por isso que o texto diz que ela começa a adorar, ela agradece a Deus, ela reconhece a Deus, sem ter o filho ainda. Ela reconhece a Deus como aquele que pode prover para ela. Ela se junta a Sara, que concebe a Isaac pela fé. Ela se junta a Maria, a Virgem, que também concebeu o Salvador, por crer. Ela concebe e dá o nome do seu filho, chama ele, que significa Deus ouviu a minha prece. E até a estéreo deu filhos. Eu poderia falar mais, mas eu quero terminar, porque nós temos outros convidados ilustres que estarão participando, mas eu gostaria de terminar com um breve testemunho. Um testemunho que me impactou muito. Eu diria sem medo de errar, que é o testemunho que mais impactou a minha vida. Eu conheci este casal lá no Brasil. E este casal tinha um sonho, um desejo de ter um filho ou uma filha. Pediam com todo o coração a Deus que concebesse a graça, assim como Ana, de que eles pudessem ter um filho ou uma filha. E diante da esterilidade dessa mãe, o mesmo voto que Ana fez,
este casal fez. Senhor, se um dia o Senhor me conceder a graça de ter um filho, uma filha, eu dedicaria ela ou ele para que sirva ao Senhor todos os dias da sua vida. E Deus ouviu a prece, concebeu esse casal um bebê. E assim como a gente que é pai bobo, esse casal tinha uma alegria na vida, de poder pegar aquele bebezinho, e cheirar e brincar, e não via a hora de chegar em casa para poder estar com o bebê. Mas a história desse testemunho que me impacta começa aqui, aos 6 meses de idade. Com 6 meses, essa mamãe estava na casa só, enquanto o pai trabalhava. E estava saindo de um cômodo para o outro. E na pressa, ao sair, a manga da camisola da mamãe se engancha na maçaneta da porta. E essa criança vai direto de cabeça ao chão. Estou falando de um tempo onde não havia celular, não havia a conectividade que temos hoje. E em instante ela começa a ver a cabeça do seu filho inchar. Inchar, inchar, inchar. Ela começa a gritar desesperadamente, pedindo por socorro. Quem ouve é um vizinho, os gritos de pedido de socorro dessa senhora. Então ele vem, pega a criança junto com a mãe e a levam ao Beneficência Portuguesa em São Paulo, se alguém sabe do que eu estou dizendo. Chegando lá, por sorte, por coincidência, diriam alguns, estava o Dr. Edgar Raffaele Júnior, um neurologista italiano, dando naquela semana um simpósio acerca de neurologia. Eles olham a criança e veem que, imediatamente, que o caso é muito grave. A criança é levada, alguém consegue comunicar com o pai, que vem depois, e quando se intera da situação, começa papai e mamãe chorar desesperadamente pela vida do filho. Senhor, e agora? A equipe médica sai da sala de cirurgia e diz: vocês são jovens ainda, poderão ter outros filhos. Quando o médico fala isso, o diagnóstico está praticamente dado. Mas a família não desiste. O papai e a mamãe dizem: o que aconteceu? Aqui acho que chamaríamos de TBI, Traumatic Brain Injury, traumatismo craniano. Ao cair, o rostinho deformou, a cabeça perdeu o seu tamanho normal, porque com a queda houve afundamento craniano. É verdade que ainda não há formação completa de ossos, mas alguns fragmentos estavam no cérebro, de modo que a equipe médica diz: se nós conseguirmos o milagre de retirar o que nós estamos vendo, sendo especialistas, ele diz assim, a chance é de 2, 3% de vida. E eu estou falando de 50 anos atrás ou mais. Tá? Então não é a mesma tecnologia que a gente tem hoje. Keep this in mind. Não é a mesma facilidade que hoje tem o conhecimento da medicina. Então os médicos dizem para esse papai e para essa mamãe: se nós conseguirmos fazer alguma coisa, certamente essa criança terá problemas para o resto da vida, porque a gravidade desse problema é enorme. Esse pai conta o testemunho dizendo que ele se enrolou na cortina do hospital e fez uma oração: Senhor, se o Senhor conceder a graça desse filho sobreviver, eu consagrarei ele para que todos os dias ele seja teu e sirva ao Senhor. Depois de 8 horas e meia de cirurgia, a equipe médica sai e diz para esse casal: vocês são religiosos? Vocês creem em Deus? E o pai trêmulo diz: sim, nós cremos em Deus. E o Dr. Edgar Raffaele Júnior em pessoa disse: pois aconteceu um milagre. Essa criança sobreviveu, mas eu fortemente recomendo vocês acompanhar esse processo durante os anos dessa criança, porque muito certamente, se não tem problemas agora, surgirá problemas. E então eles assim o fazem. Eu disse no início desse testemunho que esse é um testemunho que mais impactou a minha vida. E eu digo que mais me impactou porque essa criança sou eu. Talvez eu consiga virar assim para a câmera. Aqui tem uma meia-lua aqui, um rasgo. E eu conto isso porque a minha mensagem de Deus, da fé, não é teorética. É a minha história. É a história dos meus pais.
Eu fui submetido dos 6 meses aos 15 anos de idade a todos os tipos de exames que vocês possam imaginar. Psicomotor, psico blá blá, tudo que você possa imaginar. E ele sempre acreditava, em algum momento vai dar problema. Eu acho que nessa parte o médico até tinha razão. Às vezes eu olho para mim e falo assim, ele não errou tudo assim não, agora eu vejo que ele tinha razão em algumas coisas. E com humildade digo isso. Esse meu testemunho é prova de que Deus é fiel, porque eu poderia ter perdido a vida nos 6 meses de idade, mas para a graça e glória de Deus, eu consegui superar. Me lembro do último teste. Aos 14 anos, provavelmente um psicoterapeuta colocou 2 linhas e dizia para mim assim, faça o desenho de uma árvore, e as linhas iam se estreitando, e eu desenhava a árvore cada vez menorzinho, até que eu me lembro do último, foi uma única linha, ele diz, desenhe uma árvore aqui dentro, eu coloquei 2 pontinhos. Ele disse, onde está a árvore? Eu falei assim, está aí na linha que o senhor me deu. E a verdade, irmãos, é que a minha história, o meu testemunho de vida, é um caso de milagres de Deus. Eu tive a oportunidade de estudar teologia, psicologia, filosofia. Não falo isso para me gabar, porque acabei de pregar contra isso. É para que você veja o que Deus pode fazer. Eu posso falar algumas línguas, eu toco alguns instrumentos. Pela razão humana, isso seria impossível. Mas para Deus nada é impossível. Eu espero que com essa palavra e com esse testemunho você saia daqui edificado, sabendo que Deus oferece essa mesma graça a todos nós, de poder ser o seu Deus, que você creia nele, que você entenda que ele pode fazer daquele que é estéril, alguém que pode gerar, e não apenas filhos físicos, mas possa produzir muito, e que tudo seja para a honra e para a glória dele. Amém? Deus abençoe vocês nessa noite. Amém.